Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like pra fortalecer que hoje é sexta-feira, rapaziada. Ó, dia bom, hein? Certo? Acaba um pouquinho mais cedo, já fica em paz, final de semana tá chegando, rapaziada, prometo pra vocês. Tem bastante novidade aí sobre o nosso Coringão. Já quero pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, @John do Timão. Tá rolando o sorteio de uma camisa oficial do nosso clube, tá? Camisa oficial do Corinthians, o sorteio lá no meu perfil, rapidinho pra participar. Ó, não percam essa oportunidade, tá? E rapaziada, eu tô numa correria enorme essa semana, tá? Porque foi a semana de colação de grau na minha faculdade. Finalmente o John se formou em jornalismo, tá? Agora sou um jornalista formado. Quero agradecer aí todo o apoio de vocês. Tamo junto, editor. Pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians. Bom, a primeira novidade de hoje é sobre o processo que envolve o Corinthians, o Jô e o clube japonês, o ex-clube do Jô, o Nagoya Campos. O Nagoya Campos entrou com um processo na FIFA contra o Jô e contra o Corinthians, tá? Porque, segundo eles, o Jô não cumpriu uma ordem que eles deram no início da pandemia, aí eles puniram o Jô, ficou todo aquele imbróglio, não sei o que, tal. O Jô rescindiu o contrato, certo? Rescindiram aí o contrato com o Jô, ele veio e fechou com o Corinthians. Nagoya Campos entrou na FIFA, a FIFA deu a decisão que o Corinthians e o Jô eram culpados, e aí a multa era de 3,5 milhões de dólares, quase 20 milhões de reais. E a primeira pergunta que eu faço, é por qual motivo o Corinthians está envolvido nisso? Por que o Nagoya Campos não processa o Jô? O problema deles foi com o Jô. O Corinthians assinou com o Jô quando ele estava livre no mercado. É isso que eu não consigo entender. O Nagoya Campos teve um problema com o Jô. O Jô estava machucado. O Nagoya Campos foi fazer uma pré-temporada fora do Japão. Então o Jô falou, não vou ficar me tratando aqui porque os fisioterapeutas do clube estão na pré-temporada. Viajaram também. Vou pro Brasil. Nesse meio tempo, começou a temporada, deu o início lá da pandemia de Covid, ficou aquilo, os jogadores, os estrangeiros não podem entrar no Japão, e o Jô tava no Brasil, certo? Então ficou esse disse-me-disse, essa bagunça, e é isso. Aí o Nagoya Campos devia uma multa lá, um bônus pro Jô, bloqueou o salário dele por causa que ele tava no Brasil, e, cara, virou uma bagunça, aí foram rescindir, notificaram ele e falaram, Jô, seu contrato tá rescindido, ele foi, fechou com o Corinthians. E aí o Nagoya Campos entrou na justiça contra o Corinthians e o Jô. É só isso que eu preciso entender. O que o Jô tem que resolver com o Nagoya Campos é problema dos dois, cara. Eu só quero entender qual o motivo do Corinthians estar envolvido nisso. Essa parte que eu não entendi. E aí a notícia é que essa decisão sairá só em 2022. O Corinthians, juntamente com o Jô, entraram aí com um recurso, né, uma nova audiência, que será realizada essa semana na Corte Arbitral do Esporte. Tá? O Corinthians e o Jô apresentam as defesas. E aí o veredito final só sai em 2022. Vamos torcer para um resultado positivo, tanto pro Corinthians quanto pro Jô, tá? Lembrando que eu não quero mal do Jô, longe disso, eu só não entendo a relação do Corinthians nesse sentido. A gente contratou um jogador que estava livre no mercado. Essa é a minha opinião, quero saber a de vocês, rapaziada. Bom, agora é mercado da bola, rapaziada. Mercado da bola. O Arauz, ex-meio-campista aí do Corinthians, foi negociado com uma equipe do México e já foi até apresentado. O nome do time lá é o Necaxa, tá? Necaxa. Então, Arauz, meio-campista aí de 24 anos, já foi apresentado no Necaxa, tirou foto com a camisa e tudo mais, sai aquele post lá nas redes sociais, beleza. O Necaxa vai pagar 1 milhão de dólares ao Corinthians por 50% dos direitos do atleta. Os outros 50%, caso ele se destaque lá, o clube pode comprar, ou se algum outro time desejar comprar o Arauz, aí o Corinthians pode vender.
Então, é o que eu falo para todos os jogadores que o Corinthians empresta ou que faz esse tipo de negociação. O Corinthians ainda tem uma porcentagem. Tomara que faça 1000 gols, 70 assistências na temporada, seja o craque do campeonato mexicano. Que o Arauz voe lá. Faz gol, dá assistência, desarma, faz tudo. Porque vai aparecer algum clube querendo comprar, vai pagar um dinheiro bom, o Corinthians embolsa esse dinheiro, não acho que a gente vai conseguir suprir tudo que a gente pagou pelo Arauz, a gente já vai tomar um prejuízo, mas o Arauz já está pago, como eu sempre falo. Então o dinheiro que entra agora é do Corinthians e acabou. Entendeu? A gente tem mais 50% aí dos direitos do meio-campista. Tomara, cara, que ele vá muito bem no Necaxa do México, já que no Corinthians não rendeu. Boa sorte aí pro Ângelo Arauz. E uma novidade, né, nem tem a ver tanto assim com o Corinthians, é que o Necaxa está de olho também no chileno Valdívia, ex-Palmeiras. Então é um time que está investindo aí em contratações. Pode ser que tenha um bom desempenho aí no Campeonato Mexicano. Comentem aí, família, a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o Paulinho, já falei aqui até diversas vezes sobre esse jogador para vocês. Vai jogar no Corinthians em 2022, salário de R$750 mil. E aí nas últimas negociações com o Corinthians definiu como vai ser a proposta, o tempo de contrato aí que o Corinthians vai apresentar na proposta. A ideia da diretoria é que o Paulinho tenha um contrato até o fim de 2023, tá? Então aí o Corinthians vai propor um contrato de 2 temporadas para o Paulinho. Acho que é um tempo bom, certo? É um tempo bom. 2 temporadas aí pra gente ver o desempenho dele. Ah, tá indo bem, a gente pode pensar numa renovação, mas aquilo, como a idade já tá avançada, numa possível renovação, baixar o salário. Abaixar o salário. Diferentemente do que fizeram com Fábio Santos e Cássio. Não tem sentido em aumentar o salário agora, tá? Na minha opinião. Então, acho que é uma proposta justa pelo Paulinho. A gente tinha oferecido R$1 milhão de salário para ele antes de tudo isso. Antes de qualquer contratação. Não aceitou, foi para a Arábia, tudo mais, beleza. Agora a proposta é de R$750 mil e 2 anos de contrato. Para mim tá justíssimo. Paulinho é um jogador assim de alto nível, e só que ele deu essa ramelada, né, com o clube. Então não merece aquele salário top que a gente tinha oferecido. O Corinthians nesse momento nem pode oferecer um salário tão alto assim para bater 1 milhão. Então para mim tá justíssimo, R$750 mil e 2 anos aí de contrato que o Corinthians vai oferecer pro Paulinho. Acordo verbal tá fechado, falta apenas abrir a janela pro Corinthians fazer o anúncio oficial do volante Paulinho. E aí quero saber a opinião aí do torcedor, se vocês acham que essa proposta está boa, tá dentro da realidade do clube, tá dentro da realidade do atleta, tá dentro daquilo que ele merece. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comentem aí, por favor. Bom, ontem também muita gente me mandando uma possível negociação entre o Corinthians e o Santos. Aí eu falei, deve ser do Richard, né? Que eu até já falei aqui pra vocês no canal e tudo mais. Não. Aí mandaram Luan Santos, certo? O meio-campista do Corinthians, o Luan, iria pro Santos. E aí o Santos mandaria pro Corinthians o lateral esquerdo, Felipe Jonathan. Falei, não é possível. Fui atrás, fui pesquisar, certo? A informação que passaram foi do jornalista Ademir Quintino, que o Santos receberia o Luan por empréstimo, tá? Receberia o Luan por empréstimo. Em troca, mandaria o Felipe Jonathan em definitivo para o Corinthians. Mais ou menos nos moldes da negociação do Jadson pelo Pato. Que o Corinthians emprestou o Pato para o São Paulo e pegou o Jadson em definitivo. Tá? Só que o empréstimo do Pato foi de 2 temporadas. Não especificaram quanto tempo seria de empréstimo, se seria só 2022 o Luan Santos, e aí o Felipe Jonathan viria para o Corinthians. Só que assim, rapaziada, fui atrás, fui pesquisar, não existe essa negociação, não existe essa possibilidade. O Santos não
tem interesse, tá? No Luan. E ainda mais nesse modelo de negociação. Cede um jogador em definitivo, pega o Luan por empréstimo, depois o Luan retorna ao Corinthians. Então o Corinthians perderia o Luan por uma temporada, depois ele retorna. Pode ser negociado, pode ser emprestado de novo, moeda de troca, alguma coisa. Nesse sentido, tá? Nesse sentido de que o Luan voltaria para o Corinthians. Então assim, o Santos não tem interesse no Luan, muito menos nesse modelo de negócio que foi citado. Agora, a opinião do John. Se for para ir atrás de um lateral esquerdo e trazer Felipe e Jonathan, pô, pelo amor de Deus. De lateral que não tá dando conta do recado, já basta o Fábio Santos e o Lucas Piton. Que eu já falei diversas vezes aqui e vou complementar. Para mim, o Fábio Santos não tem condições de ser titular do Corinthians. Ele pode ser uma opção, o reserva, por exemplo. O Lucas Piton, nesse momento, eu vejo com maior potencial do que o Fábio Santos. Por quê? Porque é um jogador jovem, um jogador que o Corinthians pode ganhar dinheiro, tá? Por isso que eu colocaria o Lucas Piton para jogar. Porque os dois não estão correspondendo. Não estão correspondendo. Pô, John, a gente venceu domingo passado o gol do Fábio Santos. Tudo bem, cobrança de pênalti dele é excepcional, tá? Bate muito bem o pênalti. Mas com a bola rolando, ele não está dando conta do recado. Nem defensivamente, nem ofensivamente. Pô, mas a gente não sofreu contra o Atlético Paranaense pelo lado do Fábio Santos. Nem pelo lado do Fagner, nem pelo lado do Gil, nem pelo lado do João Vitor. Pelo lado de ninguém, tá? As bolas que o Atlético conseguiu foram erros individuais do Gabriel e do Fábio Santos, tá? Lances isolados. O Corinthians não sofreu, tá? Então, assim, até me estendi nesse assunto porque se for pro Corinthians ir atrás de um lateral esquerdo, tem que ser um cara que chega para jogar. Tem que ser um cara bom. Não adianta rodar e trazer um Felipe Jonathan da vida. Pra mim, não vale a pena. Quero saber a opinião de vocês. Lembrando que não existe negociação entre o Corinthians e Santos envolvendo uma troca entre Luan e Felipe Jonathan. Fechou, família? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, ontem também o Corinthians recebeu uma proposta milionária pelo Roger Guedes. Tá, os números aí até me surpreenderam, porque eu não estava esperando receber uma proposta assim do nada, certo? O Sharjah dos Emirados Árabes, certo? Tentou a contratação no meio do ano. E aí fez uma proposta agora de 8 milhões de euros, dá um pouquinho mais de 50 milhões de reais. E aí lembrando que o Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes. Então assim, se a proposta veio de 50 milhões de reais, o Corinthians só poderia pegar 20. Só 20 é pro Corinthians, tá? Sempre bom a gente lembrar disso sobre qualquer oferta pro Roger Guedes. O Corinthians só tem 40% dos direitos federativos do atleta porque não pagou nada pela contratação dele. Foi acordado aí no contrato, quando ele foi contratado pelo Corinthians, porque ele abriu mão de receber muito dinheiro do time dele lá na China, tá, para fechar com o Corinthians. Aí ele falou, ó, então beleza, a gente cede aí 40% dos direitos pro Corinthians e o resto fica com o próprio Roger e o empresário, tá? E aí a resposta do Corinthians de bate-pronto foi: o Roger Guedes não está à venda. Corinthians não está negociando o Roger Guedes. Não adianta fazer proposta nesse momento que ele não está à venda, tá? E aí não tem nem o que dizer, certíssima diretoria. E até em questão de planejamento e tudo mais, o Roger só poderia ser cogitado fora do Corinthians a partir do fim de 2022, na minha visão. Já tem gente que acha, não, ele tem que ficar mais um monte, não sei o quê. Não, vamos entender o lado do cara também. A gente sabe qual que é o desejo do Roger: jogar na Europa. Então, assim, pro Roger sair no fim de 2022, metade de 2023, é o que eu acredito. É o que eu acredito nesse momento, tá?
Lógico, futebol é assim, ó, muito dinâmico, muito rápido, mas é a situação que eu tô enxergando nesse momento. Quero saber a opinião de vocês. Ó, rapaziada, o cara jogou aí meio campeonato brasileiro pelo Corinthians, já recebeu uma proposta de 50 milhões de reais. É bom a diretoria do Corinthians abrir o olho aí, hein? É bom abrir o olho. Comentem aí a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, como eu acabei de falar que o futebol é muito dinâmico, essa semana a diretoria estava com discurso. Não, o atacante que vai chegar não é do mesmo nível das contratações, a gente vai dar uma enxugada na folha salarial e tudo mais, é um momento de conter os gastos, beleza? Com a chegada desse novo patrocinador que eu já falei pra vocês, inclusive falei antes do Ronaldo Giovanelli, tá? Pra quem não acompanhou, pode puxar lá a hora que ele falou na Transamérica e o vídeo que eu postei antes, tá? Enfim, o Corinthians vai buscar um camisa 9 para 2022, não é novidade pra ninguém. A mudança no cenário o Corinthians vai buscar um grande centroavante, um jogador de nome. Tá? Mudou. Não é mais um jogador comum, só um camisa 9 ali e tudo mais, certo? Até por isso eu acho que o nome do Everaldo vai ficar um pouco para trás nesse momento, tá? O Corinthians quer uma ideia de reforço para chegar e jogar, tá? Informação aí do Ortega da ESPN. Nomes existem, mas só serão procurados depois que o Corinthians tiver dinheiro, quando forem viáveis financeiramente. E aí, qual que é o motivo dessa mudança de cenário? O Corinthians vai procurar um parceiro para ajudar na compra de um camisa 9 para 2022. Pode ser esse patrocinador, como pode também ser algum outro parceiro, alguma outra empresa que queira chegar para ajudar especificamente na contratação de um camisa 9 para o ano que vem. Então, mais um ponto importante também é que o Corinthians vai buscar depois que acabar o Campeonato Brasileiro, tá? Depois que encontrar esse parceiro, aí o Corinthians vai para o mercado. Antes disso, são apenas sondagens, coisa mais tranquila aí, o Corinthians não vai pisar o pé no acelerador nesse momento. O Campeonato Brasileiro acaba semana que vem, então pode ser que lá pela semana do dia 13, mais ou menos, já tenhamos alguma novidade sobre esse possível parceiro que vai ajudar na contratação e também alguns nomes para ser o centroavante do Corinthians em 2022. E aí eu deixo aberto aqui os comentários para as sugestões do torcedor corintiano. Quem vocês gostariam de ver como camisa 9 do Corinthians para a próxima temporada? Comentem aí, por favor, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!